Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus mais uma vez. Então vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de estar mais uma vez aqui para prestar um culto ao Senhor, que somente o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Seja com cada irmão aqui, ó Deus, e que cada um esteja com seu coração aberto, preparado, ó Deus, para ouvir da Tua palavra e para Te adorar e glorificar o Teu santo nome. Seja também com aqueles que estão ainda para chegar, ó Deus, e também com aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus, que tudo aquilo que nós vamos fazer aqui seja realmente para prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Esse é o nosso desejo e nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar com um ato de contrição e confissão. Gostaria de compartilhar com os irmãos Salmo 32, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de Davi: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em seu cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A gente sempre olhando para esse salmo, que Davi fala sobre a sua iniquidade e sobre o seu pecado. Que pecado é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que desagrada ao nosso Deus. E iniquidade não é apenas uma ação isolada, mas também uma condição do coração e da nossa mente. É um estado de espírito que se afasta de Deus, onde a pessoa torna-se insensível à vontade do nosso Deus e se acostuma a viver no pecado. Mas a Bíblia fala sobre o perdão de Deus para aqueles que se arrependem verdadeiramente de seus pecados e de sua iniquidade, e nos oferece realmente esperança e restauração. Então, que a gente possa, nesse momento, se colocar mesmo diante de Deus, com o nosso coração verdadeiramente contrito, para que a gente possa nos livrar de tudo aquilo que fizemos que não agradou o nosso Deus, e a gente possa, nesse momento, ficar um minuto conversando com Deus, colocando diante dele os nossos pecados. E logo após, pedir ao nosso irmão Nino que faça essa oração de confissão e contrição. E assim que o nosso irmão terminar, nós vamos entoar o hino 71. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer por estarmos aqui
Te agradecer porque o Senhor colocou no nosso coração a vontade e o desejo de estarmos na Tua casa e nos trouxe até aqui, Senhor. Muito obrigado porque mais uma vez estamos diante do Teu trono de graça, permitidos pelo Senhor a estarmos aqui, Senhor, agora confessando os nossos pecados, nossas negligências, nossas faltas, rogando, Senhor, a Sua misericórdia, rogando, Senhor, o Seu perdão sobre nossas vidas, para que a gente possa prestar um culto, Senhor, que seja agradável ao Senhor, um culto de coração aberto, Senhor, um culto que nós possamos expressar tudo aquilo que o Senhor significa para a gente, expressar, Senhor, o amor que nós sentimos pelo Senhor, tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração, livra o nosso coração de toda falha, de todo pecado, para que esse culto seja um culto agradável ao Senhor. E, Senhor, te pedimos que o Senhor venha reinar, Senhor, a cada ato desse culto, para que seja uma bênção para nossas vidas e seja um culto agradável ao Senhor. Nós te agradecemos tudo isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Continuando o culto, nós vamos agora passar para o ato de gratidão e peço que os irmãos abram suas Bíblias. A carta de Paulo a 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Diz assim a carta, nesse capítulo, Paulo falando aos irmãos, diz assim: também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram-se abundância e alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu,
na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo falando aos coríntios, porque a igreja de Coríntios era abastada, eles tinham muita riqueza. E a igreja da Macedônia era uma igreja pobre, mas isso não impedia que eles, com o coração aberto, fizessem a doação das ofertas para que os irmãos fossem abençoados. Isso daí, nos dias de hoje, é como a gente deve fazer, né? Através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, da nossa oferta missionária, para cuidar daqueles irmãos que estão longe, pregando o Evangelho, e também para a nossa comunidade, naqueles irmãos que passam, às vezes, por um momento de necessidade. Esse aqui é um exemplo, né, que a gente tem que adotar ao nosso coração, à nossa igreja, para que isso seja verdade naquilo que nós aprendemos e naquilo que nós dizemos como vivemos, como cristão. Então, Paulo nos ensina que, através do amor, através da caridade, é que a gente presta àqueles irmãos, e a gente faz isso mostrando às pessoas o quanto que é aquilo que Deus faz para as nossas vidas. Então, agora, primeiramente, eu vou passar para a nossa irmã Leteia, para ela fazer o momento missionário, e depois, quando o grupo de louvor estiver aqui, os irmãos que vieram preparados para dizimar, ofertar, e ofertar também para os nossos missionários, podem fazer isso no momento do primeiro cântico. Então, nossa irmã Leteia agora passa. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós estamos aqui, né, mais um mês aí que se passa, e nós temos o nosso momento missionário para falar um pouquinho do que os nossos missionários, né, os missionários que a igreja colabora, estão fazendo, né, ou fizeram durante esse mês. Aí eu tenho uma foto da missionária Tabata, né, ao centro lá, de vermelho, e é uma foto que ela mostra que nesse mês aconteceu, né, na igreja, em Daile, o batismos, né, e confissão de fé. Então, desde 2023 que ela está lá, a igreja começou, né, novamente a se reestruturar e teve esse batismo, 2 batismos e confissão de fé desses irmãos, juntamente com a Santa Ceia. Então, louvado a Deus por esse momento que eles tiveram lá. E ela escreve para a gente, né, que espera que a gente esteja bem. A reforma da casa, lembra que ela estava procurando uma casa, né, em Ailéu, e ela conseguiu, e essa casa está reformando. Essa casa vai ser também o escritório deles, e é onde eles vão fazer o trabalho lá no Timor-Leste, né? E na semana a equipe recebeu o Oscar, que é o que está de azul na foto lá, da Hacksoit Kids, que produz materiais para ensino infantil bíblico. E ele foi convidado a colaborar num curso de 6 semanas para os professores da EBD, focado em igrejas nas montanhas, que é onde que ela está subindo, que ela falou que gostaria de estar subindo, né? E ela pede oração. Quais são as causas de oração? Reforma da casa em Ailéu e o bom relacionamento com os proprietários, porque eles tiveram muitas dificuldades por serem estrangeiros de estar alugando casa, né? Pela equipe da editora Tassi, no Forro, pela adesão dos publicadores ao programa Biblioteca na Igreja, pela elaboração do curso de 6 meses para professores de IBD, pela saúde de todos ali,
e pelos recursos para desenvolvimento de todo o trabalho. Então, irmãos, que a gente possa, a Tabata sempre coloca o informativo dela também no grupo da igreja, né? Tudo que eu coloco aqui para vocês está no grupo da igreja. Recebe, Senhor, o louvor do teu povo que se reúne aqui para adorar, para bendizer o teu nome. E, Deus, agrada
tudo que nós estamos fazendo. E seja, Deus, o louvor que agrada o teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deixa, pode sentar. Um momento tão precioso que é o momento de transmissão da palavra de Deus. Vocês não precisam abrir o texto, bem que vocês estejam com aí a Bíblia no seu smartphone, no seu celular, para você me acompanhe. Atos capítulo 2, vou ler os versos de 1 a 4, depois vou dar um salto lá para o verso 42. Atos 2, de 1 a 4, e depois nós vamos para o verso 42 ao 47. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Agora nós vamos lá para o verso de número 42. Verso 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Pai, mais uma vez, que o Senhor esteja comigo, Senhor, na transmissão da Tua palavra. Que o Senhor esteja a tomar conta de todo o meu ser, Senhor, e que a minha boca seja o instrumento do Senhor nesta noite, Senhor, e que o coração do Teu povo esteja sendo, Senhor, preparado pela ação poderosa do Espírito Santo para receber a Tua palavra para esta noite. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados, as nossas imperfeições, e trabalhe no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, nesta noite. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, uma das coisas mais importantes dos nossos dias é pensarmos sobre está tendo um campeonato mundial e eu sou praticante de esporte, eu pratico uma arte marcial, mas eu também já fui corredor. E nesta semana um atleta, Caio Bonfim, é isso? Caio Bonfim, eu não sabia, Moisés me falou, ele é um irmão nosso da igreja presbiteriana, e ele correu 2 provas lá no campeonato mundial no Japão. Na semana passada ele faz marcha atlética, aquela que parece que a pessoa está rebolando, sabe como é que é, né? Ele correu essa prova de 35 quilômetros. Ele estava em 6º lugar, faltando 2 quilômetros, numa distância razoável. E ele conseguiu deslanchar e chegou em 2º lugar nos 35 quilômetros. Ou seja, ele se esforçou, ele venceu, talvez numa situação de uma prova tão longa, os obstáculos naturais que um atleta enfrenta num esforço para completar uma prova. O corpo todo dói. Quem já pratica esporte em alto rendimento sabe que não é saudável. O corpo é colocado em situação extrema de esforço. E o Caio chegou e ganhou. Ele é presbiteriano. Que bênção, né? Saber que temos mais um irmão que faz a história. Não bastasse isso, neste final de semana ele correu a 2ª prova. Então, há uma semana atrás, 35 quilômetros. E aí, neste final de semana, ele correu mais uma outra prova de 20 quilômetros. Ou seja, em apenas uma semana de intervalo, ele correu, ele fez a marcha atlética 55 quilômetros. Irmãos,
eu quero falar uma coisa para você. O grau de para recuperar toda essa estrutura para uma nova etapa é muito complexa. Não é tão fácil você recuperar, né, o corpo, toda a estrutura bioquímica, toda a possibilidade. Ele correu. E o que aconteceu? Ele fez algo inédito na história do atletismo brasileiro. Ele ganhou a prova. Ele ganhou a prova de 20 quilômetros. Então ele tem um vice-campeonato e um campeonato mundial. 2 provas, 55 quilômetros. Um cansaço extremo, né? Normalmente numa maratona com 30 quilômetros, algum trajeto de 42 quilômetros, 195, no 30º quilômetro, que é o período onde o corpo já está com uma estafa física, é onde os grandes atletas conseguem continuar. E o que nós podemos dar a isso? Perseverança. Perseverança. Nós, no começo do ano, fazemos tantos votos, tantas propostas. Vamos ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou melhorar, vou virar um crente melhor. Aí eu vou começar a ler a Bíblia, 4 capítulos por dia. Daqui a pouco você faz o quê? No meio do ano, mais ou menos, você já desistiu. Você já desistiu. Por N motivos. A boca, né? Vou fechar a boca este ano e eu vou perder os meus quilinhos a mais que eu ganhei em dezembro, novembro e dezembro. Aí você começa toda academia, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco acontece. Aí você vai perguntar para alguém que conseguiu. Fala assim, olha, foi um esforço. A palavra perseverança é central para a nossa mensagem de hoje, que eu quero apresentar a vocês, né, a respeito da igreja. Nós precisamos entender por que será que as nossas igrejas ainda continuam mirradinhas às vezes, elas não crescem, elas não desenvolvem. E aí nós temos um modelo. Será que é um modelo de igreja que possamos olhar e pensar? A igreja de Jerusalém, logo após a descida do Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós temos, e eu quero trazer para você o tema, se você não vai conseguir anotar, não ser no celular, né? A perseverança. Qual que é o tema desta noite? Os sinais de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo. Ao ler o texto, a primeira perícope, o primeiro pedaço que eu li, foi lá quando aconteceu o cumprimento da profecia de Joel, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles aproximadamente 120 pessoas que estavam reunidas, de uma maneira extraordinária. Há um cumprimento da promessa e o povo fica o quê? Diz o texto, cheio do Espírito Santo. Então uma igreja perseverante, antes de tudo ela tem que ser o quê? Cheia do Espírito Santo. Eu não sei se você já tem essa caminhada da piedade, da busca, da ação do Espírito Santo constante no seu coração. Isso é fruto de algo que talvez nós não façamos diariamente e perseverantemente, que é orar. Vou falar, Senhor, me usa. Essa igreja, antes dela avançar, antes de ser esse grande instrumento da história, no primeiro século, que vai ter os seus efeitos séculos e séculos em lugares distantes, essa igreja, antes de tudo, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem vivido os dias de hoje. Eu tive a alegria de assistir uma boa aula hoje sobre Sardes. E a irmã foi falando, eu falei, Senhor, o Senhor está conectando a mensagem, a minha mensagem, a essa fala da irmã sobre a igreja de Sardes, que tinha uma causa, Deus tinha uma causa contra ela, mas existiam uns poucos que estavam ali, que ainda guardavam a fé. É necessário para que a igreja caminhe, que ela se desenvolva, ela seja cheia do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo tome conta de todas as áreas da vida, da nossa vida pessoal. E a frase que ela usou muito legal, ou uma analogia, foi a analogia do piloto automático, tudo no automático. Nós estamos acostumados a vir para a igreja, irmãos. Costume.
Você já saiu de casa assim, hoje o Senhor vai falar comigo. Você já saiu orando, falando, Senhor, fala o meu coração hoje. Senhor, ministra a tua palavra na minha vida. Você já se preparou para vir para o culto? E não é a preparação de pôr roupa, mas é a preparação, Senhor, hoje eu quero o alimento espiritual para o meu coração, de maneira que eu saia daqui cheio do Espírito Santo e eu possa voltar para minha casa e o meu dia a dia não ser apenas como qualquer outro dia, onde eu penduro a minha roupa de crente, o meu terno de crente, e aí eu vou viver a vida comum, fazendo uma dicotomia entre a vida cristã e o meu trabalho. Nós somos adoradores em tempo integral, temos de ser. E essa igreja é uma igreja que naquele momento, revestida da plenitude do Espírito Santo, ela vai nos deixar alguns sinais para que nós pensemos e meditemos nesta noite. A primeira é ser cheio do Espírito Santo. Há muitos crentes que passam tempos e tempos na igreja e não conseguem levar uma pessoa a Jesus Cristo. Está aqui, eis-me aqui, que é eu amei. Eu falei, Senhor, aquilo que eu pensei está conectado ao pensamento, à ideia do pastor, do conselho da igreja, a preocupação em nós sermos instrumentos para alcançar pessoas em graça com isso. Levar pessoas aos pés de Jesus. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí você precisa lembrar-se de uma passagem, eu vou falar de memória aqui, Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. As pessoas conseguem ver no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, você de fato estando parecido com Jesus? Você já viu aqui? Não sei se já aconteceu com você, de alguém chegar próximo a você e dizer assim, deixa eu fazer uma pergunta, você é crente? Do nada, tem um negócio diferente em você, você tem assim, um jeito diferente, se parecer com Jesus, essa provocação, e que nós de fato sejamos vistos como aqueles que Cristo vive em nós, e os meus desejos, as minhas vontades, todo o meu ser está o quê? Deixado de lado para que nós possamos compreender o que é ser parecido com Jesus. Isso é enchimento do Espírito Santo. A ponto das pessoas que estão no nosso entorno, no nosso dia a dia, têm a percepção de que nós não somos comuns, nós somos diferentes, porque Jesus é diferente. Mas quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja perseverante, cheia do Espírito Santo. Vou falar de uma das características do capítulo, do verso 42. Eles tinham o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui é algo muito bom que amarramos na aula de hoje da escola dominical. Não é uma questão de apenas conhecimento. Nós somos muito bons de conhecimento. Nós presbiterianos, nós prezamos pelo ensino, e isso é muito bom, e isso é maravilhoso. Nós somos conhecidos como os Bíblias. O reverendo Ali está aqui conosco, sabe disso. Todas as pessoas sabem que os presbiterianos têm um bom conhecimento teológico, doutrinário, uma profundidade muito grande no estudo da Escritura. Mas quando se fala que a igreja apostólica, que eles eram firmes na doutrina dos apóstolos, é porque essa doutrina fazia parte do seu dia a dia, transformava a sua maneira de ser, de pensar, de falar e de agir. Eles estavam firmados sim no evangelho que foi pregado por Pedro um pouco antes, que aponta para a história da redenção, desde o Gênesis até chegar o dia da crucificação de Jesus. Essa é a mensagem apostólica, apresentar Cristo Jesus, o Messias, Cristo Jesus, o ressurreto. Esta era a mensagem, mas isso fazia parte do ser daqueles irmãos da igreja. Uma igreja perseverante, cheia do Espírito Santo, ela gosta da palavra, ama o ensino, se esforça para aprender mais e conhecer mais, porque nós conhecemos que a Bíblia é a única regra de
de fé e prática para nós. E nós precisamos nos aprofundar. Como é triste, eu não lembro o nome da irmã, sou vendo ela aqui, não vai ser o nome? Ah, não é lindo, o nome é bonito. Gabriel, não é bonito de ser. Nós precisamos em que a palavra de Deus ela seja encarnada em nós. Ela precisa tomar conta da nossa estrutura mental, seja totalmente retirada da nossa prática diária. Mas quando você pergunta para as pessoas, eu percebi um esforço das pessoas tentando tirar água de pedra das pessoas. Tem que estudar a Bíblia. Aí você faz uma pergunta, a pessoa não responde. E você cutuca e a pessoa não responde. Querida igreja, se essa igreja quer fazer a diferença na cidade de Bragança Paulista, é necessário que ela tenha um desejo de conhecer mais e mais a Deus através da sua palavra. Você não pode ficar numa apatia espiritual total. É necessário que você ame a Bíblia. O ensino apostólico está contido na Escritura Sagrada. E nós precisamos retomar o título que nós tínhamos no passado de sermos os Bíblias. Pessoas que não tinham nenhuma leitura. E eu lembro do meu passado de infância na igreja onde eu nasci e fui criado. Pessoas que eram semi-analfabetas e algumas que haviam aprendido a ler na Bíblia. Mas você perguntava, conversava com eles. As pessoas tinham conhecimento profundo da palavra. Sabiam muitos dos textos da palavra de Deus de memória. E hoje nós vemos pessoas pobres de escritura, do ensino. Esse povo perseverava. Por isso que a palavra perseverança, que é uma palavra que denota um sentido de esforço, permanecer sob, suportar com paciência, aguardar com esperança, ou seja, há um esforço, há um exercício que nós precisamos fazer em relação à Bíblia. Eu vou perguntar, mas é uma pergunta de retórica. Quantas vezes você leu a Bíblia na sua vida inteira? A Bíblia inteira, de capa a capa? Quero perguntar para você pensar que ainda que eu fale sobre igreja, quantas vezes você tem se esforçado para conhecer a Escritura de Gênesis a Apocalipse? Quantas vezes? Em casa nós temos o hábito de fazer aquela leitura anual, de 4 capítulos por dia para ler a Bíblia. Jesus disse: santifica-os na verdade. Tua palavra eu preciso conhecer a Escritura, mas isso é um esforço. Agora um dado interessante, todos nós temos os nossos celulares, boa parte de nós utilizamos as mídias sociais e em média 6 horas por dia nós gastamos do nosso tempo nas mídias sociais. E nós não conseguimos passar meia hora lendo a Bíblia Sagrada, que é o tempo aí mais ou menos ideal para você ler 4 capítulos no dia. E aí você vem para a escola dominical e encontra as pessoas sem a palavra. A palavra não está no nosso coração, quando ela não está na nossa mente, quando ela não é apropriada por nós, certamente o que vai acontecer é que a nossa vida cristã tornar-se-á uma vida pobre e consequentemente nós estamos no contexto de comunidade, no contexto comunitário, nós vamos ter muitos problemas. É muito parecido com SARS, cara. Uma igreja morta, uma igreja que não gera vida, uma árvore que não gera frutos. E nós precisamos ser essa igreja. Se é um modelo para que nós nos espelhemos, para saber o que é ser uma igreja verdadeira, é lembrarmos da perseverança na palavra. Havia outro aspecto interessante, ou característica, ou sinal desta igreja, que era uma igreja perseverante na vida de oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na oração. Culto de oração, como é que é, igreja? É legal, lotado, é isso? O que vocês acham? Não, você pode participar aqui, essa noite você pode participar. É lotado, não é isso? Não. Normalmente, tem aqueles irmãos que gostam de oração mesmo, pastor. São pessoas que gostam de oração. Bem,
Numa igreja de 60 membros, talvez uns 4, 5, 6, né? A oração, há uma frase interessante que não há o autoria que diz que a oração é quando os céus beijam a terra. É uma expressão muito antiga. A oração é aquilo que nos liga ao céu, que nos liga a Deus. É um relacionamento com Deus. Como é que eu sei o que Deus quer? Quando eu falo para Ele. A esposa, ele sabe o que a esposa quer. Às vezes, elas acham que tem que adivinhar, não é? Mas você não pensa, não sabia disso? Eu não tenho bola de cristal. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser saber o que Deus quer para a sua vida, você precisa desenvolver uma vida de oração. Há uma pesquisa da Barna, George Barna, ele fez uma organização dele, fez uma pesquisa sobre vida de oração na liderança. Pasmem, apenas 30% da liderança tem vida de oração. O que é vida de oração? É tempo com Deus. É o entrar no quarto. Não é aquela que você está sempre, eu estou em espírito de oração. Eu vou falar sobre isso? Ah, mas eu estou em espírito de oração. Oração é conversar, gente. Isso eu vou saber e conhecer na intimidade com o nosso Senhor, com o Espírito Santo. Eu não consigo ler a palavra e compreender, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Se eu não tiver comunhão com Deus, quanto tempo você dedica da sua vida de oração? Nós fazemos as coisas muito no automático. Gabriela, vou usar a mesma coisa. Nós estamos usando a mesma questão, a vida automatizada. O Senhor pode nos surpreender, como surpreendeu essa igreja, como usou essa igreja em Jerusalém. Mas eles tinham perseverança, eles não desistiam. Eu ouvi a história do nosso irmão presbítero Edson, quando ele estava lá doente, entubado, esta igreja ajoelhada, foi o maior, talvez o maior momento da história da igreja, quando a igreja desceu ao chão, pôs a cara no pó e clamou ao Senhor para que a vida continuasse sobre a vida de seu servo. Mas nós só fazemos isso quando? Quando o calo aperta. Você quer ser amigo de Deus? Nós até cantamos, né? Eu escolho ser amigo de Deus. Será que é verdade? Será que no dia a dia Deus é alguém com quem você tem um relacionamento? Esta igreja perseverava. Lá no capítulo 4, quando eles estavam presos, esta igreja ajoelhou-se e colocou-se diante de Deus. E foi tão forte esta comunhão, esta unidade com a igreja, que o chão tremeu. O texto nos diz isso no capítulo 4 de Atos. Eles clamaram tanto que a terra tremeu. Quanto tempo faz que nós não respiramos os momentos, ou seja, aquele movimento do avivamento no nosso país? Faz tanto tempo que nós não vemos as igrejas dobradas diante do Senhor, para que de fato o Senhor venha intervir na situação em que nós nos encontramos. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil tem lá um artigo que fala quando deve se convocar jejum, oração, convocação nacional como instituição, como igreja, em caso de calamidade. Querida igreja, o Brasil está tudo bem com o Brasil? O que vocês acham? Está tudo bem? Não. As coisas estão caminhando de maneira boa. Qual é a perspectiva que nós temos? De melhora? Não há nenhuma. Os grandes avivamentos, homens e mulheres, dobraram-se diante do Senhor e clamaram. O Senhor transformou países, muitos países. O avivamento chega aqui na América, porque o povo se colocou a orar. E a nossa vida de oração tem sido muito boa. Nós temos 24 horas no dia. E quanto tempo você se ajoelha na presença do Senhor? Uma igreja perseverante, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ora. Ela não para. Ela coloca tudo aos pés do Senhor. Ela clama ao Senhor. Ela entrega os seus desejos, os seus planos na presença do Senhor. Você
Você deve ter alguém que você quer trazer para a igreja. E hoje a irmã estava falando sobre o ex-me aqui. E você se aproximar, Senhor, não sai de casa sem falar com Deus. E dizer, Senhor, hoje eu quero apresentar o Evangelho para alguma pessoa. Senhor, coloca uma pessoa na minha frente. Senhor, usa os meus lábios. Senhor, me capacita, me enche do teu Santo Espírito, para que eu possa, Senhor, levar o Evangelho que transforma a vida. E isso é uma evidência de alguém que persevera, não desista. A mãe de Agostinho orou por mais de 30 anos pela conversão dele. Agostinho foi o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. Foi um homem de uma grande referência para nós. Ela ora por mais de 30 anos. Ela não chegou a ver o seu filho convertido, mas Agostinho se converteu. Não deu tempo, ela morreu antes, mas ela não desistiu. Talvez alguém que você ame, você queira as pés de Jesus. Faça como Jacó, Peniel, lute com Deus, insista com Deus. Senhor, eu não quero que alguém que o Senhor colocou no meu caminho saia deste mundo sem Jesus. Essa igreja perseverava na oração. Um outro aspecto, um outro sinal interessante de uma igreja perseverante, cheia do Espírito Santo, é que essa igreja era uma igreja temente a Deus. E a palavra temer pode trazer uma tradução como medo ou respeito, reverência, submissão. Algumas pessoas têm tratado Deus como um amiguinho. Deus não é o nosso amiguinho, como um irmão que vou ficar, né? Eu preciso entender quem é Deus. Nos seminários que nós lecionamos, nós uma disciplina chamada Teontologia, o ser de Deus. Quem é Deus? Se você tem vida de oração, se você persevera, você vai experimentar e vai saber quem é Deus. Se você persevera na doutrina, no ensino, na palavra, você vai conhecer a Deus. E aí você não vai se aproximar como se ele fosse um amiguinho do lado. Não é. Ele é o Senhor. Ele é o Deus de todo poder. O Deus que criou os céus e terra. O Deus que rege este universo. O Deus que é Senhor do coração dos homens. O Deus que faz tremer céus e terra. O Deus que virá como reto juiz e julgará homens, todos os anjos, principados, potestades. O Deus que vai lançar no inferno Satanás e os seus anjos. É esse Deus que eu sigo. Então, ao me aproximar dele, eu tenho que me aproximar com reverência, numa compreensão, com respeito, com esse coração cheio de desejo de obedecer a esse Deus. A palavra nos diz que o Deus que nós servimos, ele requer de nós obediência. Jesus disse: se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Queridos, quantas vezes nós, durante o dia a dia, nós desobedecemos a Deus? O Senhor que nos colocou, nos deu uma ordem de ir e fazer discípulos, e nós passamos anos na igreja sem, no mínimo, falar a palavra de Deus para alguém. Jesus nos dá ordens e nós desobedecemos. Isso é um aspecto da nossa irreverência em relação a Deus. E nós precisamos perseverar em obedecer, em a cada momento, entender quem Deus é. O temor aqui é uma resposta coletiva ao agir sobrenatural de Deus. É isso que aconteceu na igreja lá. O temor está conectado aos sinais e maravilhas, mostrando que o povo reconhecia que Deus estava presente e operando de forma poderosa. Não é um medo, mas um reconhecimento da santidade e do poder do nosso Deus. E nós precisamos perseverar no temor. Nós não podemos mais viver uma vida fútil, uma vida como se Deus não existisse. No deísmo, ou aí, se você quiser no agnosticismo, as pessoas vivem como se Deus não existisse. Pode ser até que ele exista, mas no meu dia a dia ele não interfere. E nós precisamos entender que o Senhor está com os seus olhos postos sobre o seu povo. E eu preciso ter esse temor. O que é o meu dia a dia? Temos que reconhecer. O outro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo e perseverante é que eles tinham o que nós chamamos de desenvolvimento do amor fraternal, ou seja, comunhão profunda e fraterna.
terra. Está nos versos 42 e 44. Eles viviam sempre juntos. Como foi bom passar 2 dias com o presbítero da Cristiana. Como foi bom passar o dia com esses irmãos que são profundamente hospitaleiros. Como é gostoso sair do eclesiástico, do momento em que nós nos reunimos para adorar o Senhor e conhecer um pouco mais o dia a dia e a história. E nós conversamos muito e achamos algumas evidências muito próximas, algumas questões muito próximas do ano do nascimento. Nascemos no mesmo mês, no mesmo ano. Mesmo mês não, ele nasceu em março, eu nasci em abril, mas no mesmo ano, 1966. Já sabe a minha idade, né? Não vai sabe que é. Aí nós vamos contando uma história ou outra, como é gostoso ver o que Deus está fazendo. Isso só é possível se nós exercitarmos os nossos laços de amor. Quais pessoas que você conhece na igreja entra, cumprimenta e nunca sentou para tomar um café, nunca sentou para orar juntos? Talvez você não saiba nem o nome, está na igreja há tanto tempo, mas nunca se aproximou dessa pessoa. Essa igreja, eles perseveravam, eles estavam juntos no partir do pão, eles estavam juntos na comunhão, eles estavam caminhando em bloco. É que nem adolescente, né? Que tem bastante adolescente. Quando vai em bando. Acampamento é a evidência maior disso aí. Como é legal ver os adolescentes. É tudo em bloco, é tribo. Né? Maravilhoso isso. Quem cuida de adolescente sabe que tem que levar todo mundo para casa, né? Chega na sua casa aquele bando adolescente, né? Sapato, aquele cheiro de chulé, né? Também, né? Aquela bagunça. Eles falam alto, eles gritam, eles conversam, eles não dormem, eles querem dormir. Mas como é gostoso ver esse grupo unido, junto, formando uma família. Nós precisamos aprender a sermos hospitaleiros e desenvolver comunhão. Procure alguém da igreja que você nunca conversou. Convide para tomar um café na sua casa. Ou marque um almoço. Passe um domingo juntos. Conheçam-se um pouco mais. Esta igreja era uma igreja que vivia, ela era cheia do Espírito Santo e ela era uma igreja despedida. Eles tinham alegria. Eles caminhavam, um conheciam as necessidades do outro. A melhor maneira de você saber o que a pessoa precisa para você orar é bater um papo com essa pessoa, ter um tempo com essa pessoa. E por último, no verso 47, essa igreja perseverava na adoração fervorosa. Adorava o Senhor com a alma. Ela adora a Deus com alegria o tempo todo. Sua adoração é sincera, não apenas litúrgica do momento do louvor, mas é fruto de uma profunda gratidão diante de Deus. A igreja era alegre, a igreja era festiva. No meu tempo de criança, faz um pouquinho de tempo, nós saímos nas ruas dos nossos bairros, Parque Projetório, íamos até ali, andando quase 5 quilômetros para chegar à igreja presbiteriana, e aí ia juntando aquele monte de crente. Você já viu esse pessoal indo para a igreja de domingo, legal? Mas só que nós íamos em bando, e alguns cantavam. Nós fazíamos os trabalhos do cemitério no dia 2 de novembro, cantavam com alegria, mas também no dia a dia, era uma igreja que adorava porque via que Deus, quem era Deus e o que Deus estava fazendo no meio dela. Nós não celebramos as nossas vitórias, irmãos. Nós não celebramos as nossas conquistas. Nós não somos como o povo de Israel que celebrava de maneira tão forte que se ouvia a quilômetros e quilômetros de distância. Nós não expressamos a gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Nós podemos ser o povo mais alegre. Hoje nós vemos o povo com a cara fechada, que nem parece maracujá vencido. Já viu maracujá vencido? Todo enrugadinho, feinho. O povo de Deus é comigo. Porque ele tem uma alegria que o mundo não tem. Ele tem uma paz que o mundo não dá. Esse é o povo de Deus. Mas essa igreja perseverante, quais são então as consequências naturais? Está no verso 47. Enquanto eles viviam perseverando na oração, nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão e gratidão, na sua vida
de hospitalidade, desprendimento das coisas materiais. Diz-nos o texto que eles contavam com a simpatia das pessoas de fora. A igreja precisa ser vista como necessária em fora. As pessoas precisam ver a atividade da igreja, a relação da igreja de um para com o outro. Aí fora as pessoas dizem: olha, a igreja presbiteriana de Bragança Paulista é uma bênção, nós precisamos. O prefeito vira aqui e fala: pastor, eu preciso da ajuda dessa igreja, porque essa igreja é diferente. As pessoas do entorno precisam saber que aqui há povo de Deus, povo diferente, um povo amoroso, um povo feliz, a ponto de encher esta igreja. E diz-nos o texto que a segunda grande consequência é que o Senhor ia acrescentando mais e mais pessoas na igreja. Quem acrescenta é o Senhor, mas é fruto de comunhão também, fruto de oração, fruto de firmeza na palavra, fruto da comunhão, do partir do pão, fruto do desprendimento material para atender às necessidades. Essas são as características ou sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja perseverante, cheia do Espírito Santo. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: você tem sido enchido pelo Espírito Santo? Como está a sua vida? Você tem perseverado na palavra? Um exercício para que os que estão ministrando percebam que você está envolvido com a palavra de Deus. Você tem sido perseverante na oração? Você tem sido perseverante na comunhão com os seus próprios irmãos, da sua própria igreja? Você tem sido desprendido das questões materiais para ser bênção na vida de outro? E a última pergunta: o que falta para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que falta para essa igreja ser cheia do Espírito Santo? Essas são as perguntas que eu deixo para a igreja nesta noite. Que você possa levar essa mensagem. Mas eu quero que as perguntas, eu desejo é que as perguntas feitas no final sejam algo que lhe perturbe a mente a ponto de você tomar uma decisão. Uma igreja cheia do Espírito Santo e perseverante começa com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Começa com cada um dos irmãos. E aí sim, nós vamos ver o que Deus vai fazer em Bragança Paulista. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar nesta noite escura, mas iluminada pela tua palavra ao povo da igreja presbiteriana em Bragança Paulista. Senhor, que cidade bonita, mas quantas pessoas ainda não conhecem a Jesus? Que o Senhor esteja a usar esta igreja, cada irmão, cada irmã, que o Senhor venha encher-nos do Espírito Santo, que eles amem a palavra profundamente, mas que essa palavra encontre um coração onde ela venha frutificar e ela venha produzir, e frutos, Senhor, os frutos sejam abundantes na vida de cada irmão e irmã desta igreja. Abençoe o seu pastor, abençoe o seu conselho, enche-nos do teu Santo Espírito, para que esta igreja, Senhor, firme, Senhor, perseverante, ó Pai, ela possa ser um instrumento nesta cidade, ó Pai. Em nome de Jesus, tu sabes que os teus servos têm planos para esta igreja. O Senhor é quem abre as portas ou fecha, Senhor. Que a tua mão esteja estendida, Senhor. Pai amado, Pai querido, sustenta, ó Pai, o teu povo aqui, Pai. Muitas lutas certamente virão, mas que eles possam perseverar em saber que é o Senhor quem está com eles, ó Pai. Senhor, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por esta oportunidade de estar com os teus servos na comunhão dos santos. Nós clamamos a Ti e Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.